É tudo mentira dessas pessoas, balela, apenas para enganar a população. Aí fala que a classe média no Brasil ostenta muito, tem muita riqueza, tem que distribuir a renda, tem que distribuir as riquezas. Essas pessoas não podem ficar com todo o lucro. Esses trabalhadores, essas pessoas investidoras, esses que produz a riqueza não pode ficar com toda essa riqueza. Então, eles querem que seja distribuído, né, com aqueles que nem se esforçaram, né, ao menos, muitas vezes, correr atrás, porque se o cara tem isso ali, é porque ele construiu, mas as pessoas não entendem assim. Eles dizem que que a classe média ostenta muito, tem muita riqueza, que as pessoas deveriam aprender, ter uma cartilha, era para ter... Tem essas falas, né? Deveria ter uma cartilha dizendo o que a gente precisa, não ostentar muito, ter apenas duas televisão, ter apenas um carro, uma casa. Então, se a gente tiver capacidade de crescer, a gente não pode crescer? Será que a gente tem que estar ali, né? Por quê? Numa classe só. Por quê? Porque o comunismo é isso. O comunismo, ele elimina as classes. É a eliminação das classes sociais para transformar numa classe só. Mesmo que essa classe só seja a classe de miserável, que é a classe que vai ser controlada, é a classe que vai ser dependente do governo. E aí, se o governo está mal, não tem condições de sustentar ela com conforto, o governo vai dar apenas aquela migalha, aquela ração que o governo conseguir dar. Mas as pessoas não percebem isso, né? E aí, muitos artistas, celebridade, fala bem desse regime, fala que isso tem que distribuir a renda, tem que ter uma igualdade social melhor, uma desigualdade, tem que reduzir a desigualdade, e para isso o socialismo é um regime bom. Quando eles vão passear ou morar fora, eles não vão para países socialistas, mas eles vão para países capitalistas, então é uma prova de que eles são mentirosos, né? Não é nada que eles estão preocupados com o povo, mas é em ganhar dinheiro. Por quê? Porque enquanto eles estão falando isso ali, eles são patrocinados muitas vezes e ganham dinheiro junto do governo a quem eles estão apoiando. Então é tudo uma troca ali para se dar bem, mas ninguém pensa no país, ninguém pensa na população, entendeu? Então as pessoas deveriam acordar para isso. Essas pessoas são os metacapitalistas que falam uma coisa, mas vivencia o contrário disso e busca para si o contrário disso. Fala que as pessoas têm que viver, aprender a viver com mais simplicidade, mas eles ostentam, eles têm relógios caros, eles querem cama de 40 mil, de não sei quantos mil, querem roupa luxuosa, querem uma vida luxuosa. É apenas para a população que tem que ser daquele jeito que eles falam. Por quê? Porque eles vão ser os dominadores. Então é assim, eles vão ser os artistas, eles vão ser os governos, eles vão ser alguém que tem uma vida boa. Ele e a família dele, mas para o resto da população, eles têm que viver ali congelado no tempo, controlado por um governo que não deixa as pessoas sair daquela condições em que eles se encontram, né, naquela classe social, porque eles querem transformar numa classe só. E aí fala muito contra os ricos, fala contra os bilionários, fala que os bilionários ostentam demais, que ao invés de estar gastando dinheiro investindo nesse empreendimento dele, nesse projeto, nesse plano, por que não acaba com a fome, por que não dá dinheiro? O Elon Musk uma vez falou que daria os 6 bilhões que falaram, né? Que falaram que precisava para acabar com a fome no mundo. Mas desde que alguém ali dissesse como era que ia fazer, qual era o projeto, o plano que iria colocar em prática utilizando esse dinheiro, mas ninguém falou nada, então ele não deu. E aí pessoas, às vezes, eles são favoráveis aos bilionários que são do lado dele. Essas pessoas, muitas vezes, por que eles são muitas vezes favoráveis ali ao George Soros, que patrocina muitas coisas aí, né, que patrocina muitas dessas bandeiras ideológicas, progressistas, que hoje a gente vê sendo levantadas, sendo narrada e sendo produzida e sendo manifesta no nosso país, né? Ideologia de gênero, banheiro unissex, todas essas coisas aí, feminismo, e isso tem apoio dessas grandes pessoas, de caras ricos, né? De bilionários, milionários, que muitas vezes patrocinam isso aí. George Soros, que é o dono lá, comprou a Vale do Rio Doce, é um deles. A Vale do Rio Doce, que trabalha aqui no Brasil,
né? A gente viu a insegurança lá em Brumadinho, lá, né, a Vale do Rio Doce, com a qual ela trabalha, por exemplo. Mas esses bilionários que têm as fundações ali, que patrocinam muitas ações pelo mundo, ações que diz que é o dinheiro para cuidar do meio ambiente, para alguma coisa assim, que é para ir para alguma ONG. Por quê? Porque eles têm interesse por trás, eles só dão porque eles querem o apoio de volta. Aí esses caras, igual o Felipe Neto, apoia esses caras ricos aí que estão do lado dele, que estão enganando a população muitas vezes aí com a ideia de que querem cuidar do planeta, de que querem salvar o planeta, vamos salvar o planeta contra os exploradores, contra a extinção, contra aqueles que só querem destruir, jogar fumaça, fazer coisas erradas, quando na verdade eles também fazem isso e muitas vezes, muitos desses líderes nos países dele, eles já exploraram, já sufocaram, já acabaram com o país dele, e aí vem dar palpite, às vezes, no nosso país, dizendo que a gente está desmatando demais, que a gente não sabe cuidar. O que eles querem é internacionalizar, talvez, os nossos territórios, a Amazônia, por exemplo, que boa parte está no Brasil, eles querem internacionalizar para eles ter também ali, para eles ter ali a administração, e tendo a administração, eles podem abocanhar alguma riqueza no futuro na hora de explorar. É isso que eu vejo. Então, essa população, essas pessoas, é tudo, né? Esse tipo de pessoa é tudo hipocrisia, ou quando não, é intencionalmente, para enganar, para obter boa parte de apoio ali junto da grande população, que ainda pode ser controlada e comandada por eles, e pode ser ainda influenciada por ele, e eles vão influenciando, vão conquistando, cativando, e aí diz, fica aqui nesse grupo, porque você estando nesse grupo, você é o grupo você está no grupo do feminista, você está no grupo disso, daquilo, você vai ser defendido de tal coisa, disso, fica aqui no grupo do Sem Terra que você vai ser defendido, você vai ter sua terra, e aí as pessoas vão junto daquele grupo ali, estão dando apoio de volta para eles lá, e continua sempre na mão deles ali para o que eles bem querem utilizar. Então, vamos usar o idiota útil na linha de frente ali, vamos liberar droga para os jovens, vamos liberar o sexo, vamos fazer isso. É com isso que a gente vai conseguir destruir a família tradicional, é com isso que a gente vai causar insegurança e o setor privado dos países onde a gente for atuar vai enfraquecer, e é com isso que a gente vai tirar muitas pessoas que estão ali nas religiões e vai desencaminhar, vai deixar de seguir o seu ser supremo, superior, o seu Deus, sua religião, e vai virar um caos, e aí o comunismo que a gente tanto quer, a gente vai colocar em prática. Então essas pessoas que falam tanto, né, é um marxismo cultural, que fala tanto, aqueles caras lá do lado de lá é o ódio, é o lado do ódio, é o lado de não sei o quê, é o lado da mentira, estão mentindo, estão querendo dar o golpe, estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo, criando cortina de fumaça, gastando tempo, tirando a atenção das pessoas para eles poderem atuar e ninguém perceber o que eles estão fazendo. E a população emborrecida, e o pior, muitas vezes defende esses próprios enganadores, continua, né, resistindo a abrir a mente para ser esclarecida e para enxergar a realidade aos nossos olhos, nessa censura que está havendo, essa perseguição, essa ditadura que está sendo instalada paulatinamente no nosso país. E aí, onde as pessoas têm acesso para esclarecendo, eles querem bloquear, eles querem controlar, eles querem censurar, eles querem barrar, eles querem proibir a liberdade de expressão, e aí para isso eles têm que atacar aqueles meios de ferramenta que as pessoas têm para a sua liberdade de expressão. Eles querem regular para quê? Para ter o controle, e ali a gente só vai poder utilizar da forma como eles bem querem, né? A gente vai estar na mão deles, e aí cada vez mais vai ficar pior se a gente não fizer nada, se a gente não acordar, né? Se a população não acordar contra essa censura. É a lei de regular isso, regular aquilo, como nos países que regula tudo, que determina o que as pessoas vão fazer, né, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. É dessa forma que os ditadores comunistas fazem, é assim que eles agem. A mídia não pode se manifestar, a população não pode se manifestar, reclamar do governo, porque senão elas é perseguida. As pessoas não podem usar armas, as pessoas não podem
falar, as pessoas não têm a livre iniciativa respeitada, não têm a oportunidade de empreender naqueles países, as pessoas não têm a oportunidade de se manifestar, de falar. A mídia é filtrada, é controlada pelo o governo é quem determina o que vai ser passado, né, para as pessoas, o que vai ao ar ou não. Isso é censura, ditadura, é controle total e é tudo que a gente não quer no nosso país, porque quanto mais existe isso, mais o nosso país trava. Esse país chamado Brasil, que tem um grande potencial de crescimento e que até hoje não se desenvolveu mais ainda por conta das má administrações e modelos políticos que têm existido no nosso país. E aí, querer continuar governando sozinho apenas um modelo, apenas uma forma de governo e afastar alternativas e afastar outras possibilidades das pessoas, um pensamento diferente, isso, se a gente deixar, eles vão conseguir implantar essa ditadura. Eles querem eliminar os adversários, proibir eles de concorrer nas eleições, eles querem tirar do caminho. Cadê Luciano Heng? Cadê essas pessoas aí que dava emprego para as pessoas, que produz, que é um empresário no nosso país, uma pessoa que se importa com o Brasil, que mesmo durante a pandemia estava abrindo loja, estava dando emprego, estava fazendo algo pelo Brasil. Não, esses caras são os que devem ser perseguidos, são os caras que devem ser julgados, investigados durante a pandemia, são os caras que a gente tem que estar de olho neles, nos grupos de WhatsApp onde eles se encontram, eles falam, porque para censurar, para ver o que eles estão falando, eles não podem falar. Agora eu creio que no nosso país tem muita comunicação aí existindo entre, às vezes, as gangues, os grupos, e essas pessoas não conseguem saber nada do que estão falando, o que as gangues, o que os marginais estão combinando, o que eles estão tramando em fazer, o caos que eles estão tentando colocar em prática no nosso país. Muitas vezes essas pessoas não conseguem, né, dar segurança, deixa preso fugir ali com facilidade, porque não sabe administrar, porque não se importa muito, né, não consegue dar segurança para o nosso país. Afinal, eles falam mais favorável aos criminosos, aqueles que causam danos ao país, à ordem que causa o caos. Muitas vezes eles são mais favoráveis a eles do que mesmo aos policiais ou à força de defesa e de justiça do nosso país. Mas por quê? Porque a insegurança ajuda a dificultar a vida do setor privado, que ajuda o comunismo. Então, é fácil de entender. Mas os caras querem uma outra ordem para governar o mundo. Sim, se eles for mais forte, for maioria, eles irão vencer. E aí, aqueles que não querem esse regime irão sofrer as consequências junto com os outros que ajudaram, muitas vezes ajudaram a colocar eles lá, né, nesse seu projeto ambicioso de controlar o mundo, né, da forma como eles querem e como eles têm demonstrado, né, estar buscando fazer no nosso país.